Bom, falar um pouco da questão das cotas é falar das ações afirmativas, senador. As ações afirmativas é um conjunto mais amplo de políticas, dentro dos quais a cota é, vamos dizer assim, o que é mais utilizado no caso brasileiro, né? Nos Estados Unidos não se usa tanto cota, mas se usa ações afirmativas no sentido de pontuação, mas o espírito é o mesmo. O espírito é de dar oportunidade para um conjunto que hoje não tem tantas oportunidades em função de alguns problemas que eu nominaria como problemas raciais, né? As cotas, elas vêm e são o único instrumento que existe para combater o racismo em todas as suas mazelas, né? As portas fechadas pelo racismo. Então, eu diria mesmo que, do nosso ponto de vista, as cotas elas vêm complementar o conjunto de políticas sociais que hoje estão aí. As políticas sociais hoje redistribuem renda, as políticas sociais hoje elas reduziram bastante a pobreza e a miséria no Brasil, os dados estão aí para corroborar isso que eu estou falando, mas quando nós vamos ver o que acontece, por exemplo, com a renda de negros e brancos, as rendas estão subindo, estão diminuindo a participação de negros e brancos na pobreza e na miséria, felizmente, mas não há uma aproximação entre as rendas de negros e brancos. O que significa dizer o seguinte, que além da questão social, nós temos uma questão racial que impede que nós tenhamos, de fato, uma equalização de situação dos dois. Esse último baluarte da desigualdade é o racismo, e ele tem que ser combatido com algumas políticas específicas. No nosso caso, nós estamos trabalhando com as políticas de cotas como políticas que vão combater o racismo e complementar as políticas sociais no Brasil. Essa é a expectativa que nós temos. Hoje, nós temos 8.700 alunos negros nas universidades públicas, em função de programas diversos de cotas. Vários programas de cotas, uns que são cotas sociais e raciais, outros cotas apenas raciais, enfim, tem uma diversidade de programas. Hoje nós temos, com esses programas todos, 8.700. A nossa expectativa na CEPI é que, com essa Lei 12.711, nós tenhamos agora cerca de 52 mil estudantes negros contemplados com as cotas nas universidades públicas federais. O que significa um avanço sem precedentes, né? Significa que nós vamos dar oportunidade para as pessoas que hoje não conseguem essa oportunidade e que vai fazer muito bem para o país, na medida em que vai dar para o país uma elite intelectual, uma elite pensante muito mais parecida com a sua população, o que é de bom grado para todos nós. Duas ou três coisas sobre as cotas, eu não queria me alongar muito aqui, eu queria muito mais fazer o debate, enfim, ouvir também os colegas, mas tem duas ou três coisas que eu gostaria de colocar com relação às cotas no Brasil. A primeira é que as cotas já existem no Brasil há muitos anos, né? Nós temos o exemplo da Lei do Boi, que vigiu dos anos 50 aos anos 80, onde os filhos de fazendeiros tinham ingresso direto por cotas nas universidades. Temos também a experiência exitosa das cotas para mulheres nos partidos políticos, nas vagas de candidaturas, né? Ou seja, não é uma experiência nova, o Brasil convive com cotas e nunca isso foi motivo de nenhum tipo de problema com relação à validade ou não das cotas. Um outro ponto que eu acho importante de ressaltar é que ninguém vai sair por cotas nas universidades. As pessoas entram por cotas, mas só se sai profissional se cumprir todos os requisitos da universidade. Ninguém vai sair menor porque entrou por cotas. Ao contrário, na universidade ele vai ter toda a formação que qualquer pessoa vai ter e vai sair um profissional como qualquer outro. Além disso, a própria entrada por cotas ela não fere a meritocracia, na medida em que só pode ser contemplado por cotas os alunos que tiverem atingido a nota mínima de corte na universidade. Quem não conseguir essa nota mínima, ou seja, quem não conseguir aprovação na universidade, não vai entrar, seja por cota, seja por qualquer outro motivo, outra forma. Ou seja, as cotas não ferem a meritocracia, mas elas antes garantem que a meritocracia válida possa ser optado por um tipo de aluno ou outro em função do que for melhor para a população. E, por último, o que me parece muito interessante é que grande parte, senador, dos detratores das cotas, né, muitas vezes pessoas que foram estudar
em universidades estrangeiras, cotas, né? PhDs que foram para os Estados Unidos, para outros países, onde lá existe uma ação afirmativa para países do terceiro mundo, países como o Brasil. Então, essas pessoas entraram lá e por sistemas muito parecidos com os de cotas, e hoje vem detratar aqui a questão das cotas. Me permite até, tem uma fala que o senador Cristóvão fez nessa linha, e eu coloquei inclusive no Twitter, né? Onde ele diz exatamente: inúmeros reitores que estão aí questionando são aqueles que usufruíram, quero só reforçar o que você está dizendo, pela política de cotas. Foram estudar no exterior pela política de cotas. Agora são contra que o jovem brasileiro tenha acesso à política de cotas. É curioso. Achei interessante, eu tinha ouvido isso do senador Cristóvão no plenário e depois também numa matéria. Sim, curioso, mas é verdade, isso acontece. Então, a questão das cotas é uma questão que eu acho que reflete uma postura que ainda é muito complicada no Brasil, que é ainda a existência de discursos racializados, discursos racistas, e que impedem que uma camada da população tenha acesso ao que é um bem para todos os brasileiros, né? As cotas, costumo dizer isso, não são para a população negra nem para a população indígena, as cotas são para o Brasil. As cotas são a única oportunidade que o Brasil pode ter de acabar com as sequelas ainda de um passado escravista e que estigmatizam um conjunto da população por seu estereótipo, por seu fenótipo. As cotas vêm acabar com isso. As cotas vêm para colocar o Brasil no rol dos países em que suas elites pensantes, suas elites intelectuais, suas elites econômicas são parecidas com a sua população. Hoje não acontece isso. Hoje, a população brasileira tem um fenótipo diferente das suas elites. A população brasileira tem um fenótipo diferente dos seus ídolos, dos seus estereótipos positivos, como a gente pode ver no caso das novelas, pode ver no caso dos programas de TV. A gente tem que mudar isso, isso vai começar a mudar significativamente a partir das cotas, que são um complemento importante, não são a única ação afirmativa existente. Nós mesmo da CEPIR estamos trabalhando com um programa de ação afirmativa mais amplo, mas as cotas são talvez o mais importante nesse primeiro momento e que vai dividir as águas de uma política de fato inclusiva, onde todos os brasileiros consigam de fato serem cidadãos de primeira categoria. Eu não queria me alongar, senador, porque eu estou querendo muito ouvir meus colegas. Do nosso ponto de vista, a lei de cotas, a lei 12.711, ela veio de uma maneira foi muito importante, né? Assim como o Supremo ele deu o ar da graça, se posicionando a favor unanimemente as cotas, né? Do ponto de vista do judiciário, aqui nessa casa, né, junto com a Câmara dos Deputados, o Legislativo também deu a sua contribuição, mostrando também ser a favor das cotas. E agora o governo federal, o Executivo, cabe a execução, e nós vamos fazer isso da forma mais séria possível. Muito obrigado, obrigado a todos. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Muito bem, ministro Magno Lisboa Teodoro, interino da CEPIR. E é bom lembrar que aqui no Senado só teve um voto contra, né? Aqui no Senado foi praticamente unanimidade. Só teve um voto, um único senador que levantou o braço e disse que votaria contra. Todos os outros senadores concordaram. Eu passo a palavra nesse momento ao doutor Humberto Adami, diretor de Relações Éticas do Instituto de Advocacia Geral Racial e Ambiental, IARA, e representante também do senhor presidente da OAB, doutor Obir Cavalcante. Muito bom dia, senhor senador Paulo Paim, que enobrece o Senado brasileiro com a sua presença constante. Senhor ministro de Estado, né, meu querido Mário Lisboa, Carlos Moura, Ilma, todos presentes, e os que nos ouvem aí pelas ondas de rádio e de TV, da TV Senado e da Rádio Senado. Primeiro, agradecer a confiança do presidente do Conselho Federal da OAB, Ofir Cavalcante, que me pediu e me nomeou representante do Conselho Federal da OAB neste momento. Também, como diretor de Relações Éticas do Instituto de Advocacia Racial, quero dizer que é, mais uma vez, uma honra muito grande estar presente aqui perante a Comissão de Direitos Humanos.
E aproveito para noticiar, antes de entrar propriamente no tema, senhor senador, e dizer que amanhã, quando se fala em cotas, na verdade está se falando de ações afirmativas em relação à inclusão da população afrodescendente no Brasil. E isso é uma série de medidas, né? E como amanhã, no Supremo Tribunal Federal, nós teremos uma audiência de conciliação no mandado de segurança impetrado pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o IARA, e o Antônio Gomes da Costa Neto, um técnico, pessoa de muito valor técnico em gestão educacional daqui do Distrito Federal, um mandado de segurança contra a presidente Dilma, contra o ministro da Educação, contra o Conselho Nacional de Educação, né, por conta das passagens racistas do livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato. E isso provocou no ministro Fux, né, um ministro que enobrece o judiciário brasileiro, ele chamou uma conciliação dentro do mandado de segurança, contrapondo os princípios de enfrentamento ao racismo, que é o que se trata aqui, né, na medida que se trata de cotas, e os princípios de liberdade de expressão, por conta das passagens racistas com a personagem Tia Anastácia, que estão inseridas no livro Caçada de Pedrinho. Isso provoca uma polêmica, uma discussão que é muito salutar, e amanhã, às 19h30, no gabinete do ministro Fux, nós teremos essa audiência de conciliação com a presença do ministro Mercadante, inclusive, e o ministro Fux incentivou a procura da conciliação possível. Então, esse é um judiciário que vem trazendo bastante participação na vida pública e também faz parte esse enfrentamento ao racismo que ocorrerá amanhã. Também estamos em mobilização, por conta dessas novas medidas, com a personagem, não sei se tem conhecimento, a personagem Adelaide, né, do programa Zorra Total, que vem trazendo sofrimento, dor, né, à figura da mulher negra, né, com passagens absolutamente, expressões absolutamente racistas que estão, por certo, a merecer, e já estão sendo tomadas as providências para, na Rede Globo Televisão, que isso não só venha a ser cortado, né, do cenário nacional, mas também venha a sofrer as agruras da responsabilização penal e civil e da reparação de dano moral coletivo. Falar em cotas, de política de cotas, é lembrar que as políticas de cotas começaram na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E desde 2001, o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental vem acompanhando o desenrolar no âmbito do judiciário, né, através de sucessivos amigos da Corte, né, com entidades do Movimento Negro Nacional, entidades, pessoas jurídicas e pessoas físicas, como Abdias Nascimento, Frei Davi Derucafo, o ex-ministro Edson Santos também, que desde a época que era vereador lá no Rio de Janeiro, já ingressávamos em juízo defendendo as cotas para afrodescendentes. Isso fez com que o Supremo Tribunal Federal fosse acompanhando as sucessivas ingressos daqueles que eram contrários às cotas, ingresso no judiciário para tentar cortar as experiências. E isso foi sempre rechaçado pelos sucessivos ministros do Supremo Tribunal Federal, até que no julgamento da DPF 186, que foi ingressada pelo DEM, o Supremo Tribunal Federal teve aquele expressivo julgamento de 11-0, né, a favor das ações afirmativas e demonstrando que isso era absolutamente legal e constitucional. Um julgamento memorável com a participação, inclusive, de Vossa Excelência em todo esse tempo. E a própria Ordem dos Advogados Federal teve um avanço sucessivo, porque na primeira audiência pública, o presidente Offi remeteu um representante lá e a OAB não tinha debatido sobre esse tema. Instado por advogados negros que estavam presentes lá, o presidente Offi, numa atitude bastante democrática, de avanço, chamou o julgamento para o julgamento interno. Modesto, quem liderou essa atuação junto
a OAB, naquele momento, foi o doutor Haddad. Muito obrigado. E o presidente, então, chamou o Conselho Federal para a discussão, uma atitude corajosa, e o Conselho Federal acabou por aprovar também a posição da OAB e externou isso ao relator do processo, o ministro Lewandowski, que foi mais um argumento, mais um tijolo importante na construção da ação afirmativa que resultou na aprovação da política de cotas, e cotas, por enquanto, discutida apenas no âmbito da universidade, mas as cotas do emprego público, elas já estão no Paraná pelo menos há 5 anos, numa lei do governo estadual que não se tem notícia de questionamento, inclusive judicial. Também no governo do Estado do Rio de Janeiro, né, o meu estado, também se implementa lá, através de um decreto do governador Sérgio Cabral, cotas para negros no emprego público. Né, e, portanto, isso vem sendo uma construção que está tendo uma ampla aceitação. Agora, com o advento da Lei 12.711, né, as cotas nas universidades públicas federais, né, se implementam de uma forma bastante calma. Né, todo aquele alvoroço que os contrários às cotas, que durante 10 anos ficaram aí nos periódicos, nos jornais, fazendo um grande alarido contrário, né, instalando o terror, né, dizendo que o horror ia se instalar nos campos, nos campos, né, das universidades, que era a importação do ódio racial norte-americano. Nada disso aconteceu. E é uma pena que essas pessoas não venham a público agora dizer que estavam erradas, porque os cotistas dessas universidades todas já se formaram há muito tempo, né, e comprovando que nada disso que eles anunciavam, né, estava por acontecer. E até alguns que estavam nessa casa também bradando pela inconstitucionalidade e pela importação do ódio racial, não aqui estão mais, né, tragados que foram por fatos outros. Mas é importante dizer que o Brasil avança, né, e temos que celebrar esses avanços, que não têm sido poucos, né, numa luta que é uma luta histórica, e lembramos aqui, nesse momento também, Abdias Nascimento, que foi, até pouco tempo, estava entre nós e que foi um dos grandes baluartes desse cenário, mas também podemos, como eu disse lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal, também temos o legado de Zumbi, de Luiz Gama, todos que participaram e participam dessa luta aí, que faz avançar o afrodescendente no Brasil. Eu quero dizer ainda que, no tocante ao Estatuto da Igualdade Racial, há muito por fazer. O Estatuto da Igualdade Racial foi aprovado aqui, eu estava como ouvidor à época, lá da CEPI, e me parece que ainda não saiu, em sua grande maioria, do papel. A CEPI produziu um documento de um grupo de trabalho em que 85%, dizia que 85%, dispensava a regulamentação. E apenas 15% precisava de uma regulamentação. Então, é preciso saber por que não só o governo federal, mas o governo dos estados e o governo dos municípios não avançam nesses 85% da implementação do Estatuto da Igualdade Racial, que não precisam de regulamentação. Porque não é tarefa só do governo federal, essa tarefa é dos governos estaduais, é dos governos municipais, e a pergunta fica: por que nos outros campos do Estatuto da Igualdade Racial, que não se necessita de regulamentação, não se avança com a lei, não se avança com a implementação das ações afirmativas? E cito alguns exemplos. Por exemplo, a questão das comunicações, que é
que está ligado ao assunto do personagem Adelaide da Zorra Total, do programa da Rede Globo de Televisão, que envergonha, né, ao Estado brasileiro no tocante à forma como trata a mulher negra, né, a forma como achincalha, como faz traçar os estereótipos, né, que só jogam para baixo a pessoa, em vez de jogar pessoas para cima, só estigmatizam e colocam, né, como um personagem, que, aliás, é o único personagem negro feminino de todo o programa. Né? Todas as vezes que assistimos, procuramos outros personagens e só aparecem... não sei se viu agora, na última vez, apareceu uma filha com o personagem representando o Morro do Urubu Branco. Isso tem sido comentado em vários lugares e a ouvidoria da CPI também já tomou providências e nós, em breve, estaremos tomando providências, porque o Estatuto da Igualdade Racial dá oportunidade, inclusive, que o Ministério das Comunicações tenha uma atuação mais firme em relação a isso. Também eu citaria como exemplo a questão da capoeira, que estamos aí por vir na questão das Olimpíadas, né? E até agora não temos notícia que o Ministério dos Esportes avançou na questão da capoeira como esporte olímpico. E não tem sido pouco os mestres de capoeira que têm reclamado isso por todo o país. Mas o Estatuto da Igualdade Racial, a questão dos recursos do FGTS colocados a favor da ação afirmativa. Eu não entendo até hoje porque não há, se não precisa de regulamentação, o porquê que o próprio governo federal não tem uma atitude firme, né, uma atitude de orientação, porque não basta fazer a lei. O Congresso faz a lei, vai lá, a Presidente da República faz a sanção, como é o caso da Lei 2.711, mas uma série de medidas administrativas poderiam estar sendo tomadas e basta um olhar diferente, que é a questão das ações afirmativas, é colocar esse montante de recursos todos por o Sistema S, né, SESC, Senado, SEBRAE, todo esse recurso colocado à disposição dessas instituições, que, na verdade, é um dinheiro do trabalhador brasileiro, através do Fundo de Garantia, porque não há uma orientação das ações afirmativas, já que isso está previsto no Estatuto da Igualdade Racial, no artigo 58, se não me esqueço. Né? Mas, de qualquer jeito, esse olhar diferente, a partir desse momento de inclusão do afrodescendente, é um momento importante. E quero dizer ainda, já finalizando, senhor presidente e senador, que ilustra o Senado brasileiro, que, na verdade, tudo isso, quando se tratar da reparação histórica, da reparação por conta da escravidão, né, essas coisas, na verdade, terão um tamanho muito reduzido. Se começarmos a falar sobre a reparação da escravidão no tocante a cada município brasileiro, qual é a reparação por conta da escravidão em cada município brasileiro, você discutir cotas para estudantes vai ser uma coisa muito pequena. Ela vai ficar colocada como um instrumento que foi utilizado durante o percurso. Mas, na verdade, a grande luta vai ser a reparação por conta dos requisitos da escravidão para o negro no Brasil, que perduram até hoje. E, nesse sentido, eu quero lamentar muito, né, a perda do terreno que foi colocado para o Centro de Referência da Memória da Escravidão, quando o presidente Mandela esteve aqui, às margens do Lago Paranoá. Eu estive lá, inclusive, naquele dia, não sabia que não é mais. E por lamento meu e de muita gente, esse terreno foi perdido, né, por conta da não edificação no prazo que tinha da concessão que tinha do governo do Distrito Federal para era um prazo curto e não foi feita a edificação e o governo do Distrito Federal fez a retrovenda. Inclusive, pediria a intervenção do seu mandato, né, na tentativa de que, se não houver possibilidade de fazer a busca do terreno de volta, que ele fosse deferido para os quilombolas.
né, como um centro de permanente, que dizem que estão invadindo tudo. Então, que os quilombolas do Brasil inteiro, que eram os quilombolas que estavam por conta da Fundação Palmares, que o nosso querido Carlos Moura representa, e que com certeza vai poder se manifestar, que eles pudessem ter esse terreno em nome deles mesmos, como um centro permanente de organização dos quilombolas do Brasil, já que no período que foi deferido lá, a Fundação não teve oportunidade de fazer a edificação do prédio lá e acabou a determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal tendo que fazer a rescisão. No mais, quero agradecer mais uma vez a presença aqui, né, parabenizar a Comissão de Direitos Humanos, né, e senador, e a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o doutor Humberto